Pedro Hermógenes, Garoni, grande Pedro, viu um desespero da torcida criando polêmica quanto à venda da SAF, mas, sinceramente, a torcida quer que o Pedrinho obrigue os investidores a fazerem proposta. Cara, eu vi um movimento, né, de revenda já, alguma coisa assim. Cara, eu entendo o torcedor de querer a revenda logo. Assim, eu também quero, eu como torcedor também quero, e eu acredito que o Pedrinho também queira. Assim, é o que eu acredito, não é uma informação, é uma crença minha. Até porque o Vasco precisa de investimento. O Vasco não vai se sustentar do jeito que está. Até pela pressão da torcida mesmo. Que a torcida votou para virar SAF, certo? Pelo menos os sócios votaram. Mas assim, ao mesmo tempo que eu entendo o movimento de pressionar, que é importante, também tem que ter. Quando você vai fazer uma crítica, até ontem eu estava na papelaria, na livraria, perdão, lá na Travessa, lá no Barra Shopping, linda a livraria. Eu estava vendo alguns livros sobre crítica, sobre arte, e aí tinha um livro especificamente sobre crítica. E aí que falava exatamente sobre isso, que a crítica é, na verdade, gerar pensamentos. Então, assim, a crítica pela crítica, se é só, vende logo, eu acho muito raso. Porque se você também fizer uma venda ruim, você vai acabar daqui a 2 anos, vai estar passando pelo mesmo processo numa segunda revenda, numa terceira venda. Entendeu? Essa pressão para venda logo, eu acho importante para não deixar também assentar, achar que está tudo bem. Agora, essa venda tem que ser feita, cara, muito bem alinhada para você não chegar daqui a 2 anos com mais dívida, com um monte de valores de contratações de jogadores, como aconteceu, jogando para frente, sem ter um alinhamento real de perspectiva de pagamento. Entendeu? Alguém para outra empresa que não tenha know-how de conhecimento de futebol, que vai sair pagando 30, 20 milhões e um monte de jogador que você encontra no mercado brasileiro pela metade do preço. Então, acho que tem muitos fatores aí para se avaliar, além do tempo da revenda, de quanto tempo vai demorar. Mas, eu falei, e repito aqui, mas de uma certa maneira, ou de toda maneira, eu compreendo a pressão. A pressão tem que existir também. A pressão tem que existir para se movimentar. Infelizmente, muitas vezes a gente só se movimenta depois de uma pressão. Na vida é assim, às vezes a gente fica confortável, sei lá, num trabalho, e aí, de repente, tu é demitido do trabalho, aí tu começa a correr atrás de um monte de coisa que você poderia ter corrido antes. Sabe? Só quando aperta o calo que você se movimenta. Então a pressão é necessária. O torcedor tem que fazer essa pressão. Mas tem que ser feita uma venda com inteligência. A gente já fez vídeo aqui algumas vezes sobre isso lá atrás. Lá quando aconteceu a saída da 777, no início do processo, aliás, antes da 777, quando virou SAF, eu falei, fiz live sobre isso aqui. Até na época eu lembro que muita gente cornetou, achava que eu era contra a SAF, porque eu falei que tinha que ter pé no chão, você tinha que buscar uma empresa não só com dinheiro, mas com conhecimento de mercado, que não basta ter dinheiro, tem que ter competência. Galera que está acompanhando o canal aqui nesses últimos anos cansou de me ouvir falando isso. Então não era contra a empresa, não era contra a SAF, era simplesmente o básico do básico, que é, numa negociação onde você envolve seu maior produto, seu bem mais valioso, que eu sei que o pessoal vai falar que é o torcedor, mas de maneira geral, você não vende torcedor, você vende jogador de futebol. Então, quando uma empresa compra um clube de futebol, ele está comprando o clube e todos os ativos dele, que são os jogadores. Tanto o que a 777 fez nesse período? Vendeu o Marlon, vendeu o Peck, vendeu o Andrei Santos, vendeu um monte de jogador jovem, Guinaldo, um monte de jovem que estava no clube, valorizado, que foi para fazer essa máquina girar também. Então, quem compra, não é que não compra só a marca Vasco, não. Quem compra, compra todos os ativos que estão lá dentro. Então, essa pessoa vai administrar o futebol que está e o futebol que vai vir a ser. Então, repito aqui, a pressão é fundamental, mas a pressão tem que ser, antes de tudo, inteligente. A pressão tem que ser não para vender para qualquer um. A pressão tem que ser para vender direito. O mais rápido possível, de maneira correta, de maneira limpa, transparente e que seja o melhor realmente para o Vasco. E que o clube, o nome, a história, tudo isso seja resguardado dentro desse contrato. Que não seja só... Eu falei aqui na época do Salgado, quando teve a venda para 777, que eu falei que ele celebrando a venda, para mim era a celebração da incompetência, e eu mantenho essa postura. Quando você vende
o seu maior ativo do clube, que é o futebol, que é o que você admira. Ninguém assume clube de futebol para gerir piscina. Assume para gerir o futebol. É o carro-chefe, é o que movimenta dinheiro. Repito, mas o torcedor é o bem maior. É o bem maior. E o torcedor está lá para ver futebol. O torcedor de basquete e de natação é bem menor. Né? E vai por conta do futebol. Ele vai no agregado do futebol. Então, o futebol é o que movimenta o clube. E quando você tem que se desfazer, para o dirigente, é um atestado de incompetência. Não tem celebração disso. Porque se ele fizesse bem o trabalho dele, ou se eles fizessem bem o trabalho, não precisava terceirizar. Né? Mas aí é um debate que a gente já teve por aqui. Agora, nesse momento, o caminho é a revenda. É ajustar tudo na justiça. Não só a revenda, mas definir logo essa vida com a 777. Resolver logo esse imbróglio, exatamente para caminhar para frente. Não ficar nessa luta eterna. Espero que seja resolvido esse ano. Que seja resolvido não só para resolver, não só para lavo minhas mãos, agora está com outro. Que foi o que o Salgado fez na minha visão, a gestão do Salgado fez. Lavou as mãos, agora o problema é deles e pronto, sumiram. Desapareceram. Agora tem que ver para quem que vai, não o problema, mas principalmente a solução do Vasco.